uma demonstração de fé inesperada. É o que nós vimos hoje na nossa leitura do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. E é para esse aspecto do texto que eu quero chamar a sua atenção. Hoje nós lemos o capítulo 8. E aqui nós temos alguns acontecimentos diversos narrados aqui. Logo depois então do Sermão do Monte, o capítulo 8 começa com um episódio em que um leproso se aproxima de Jesus, ali ainda na encosta do monte, se aproxima, clama a Jesus para que o cure, e Jesus realiza essa cura, cura esse leproso, ordena que ele vá, que ele se apresente ao sacerdote, como era previsto pela lei, para que ele fosse constatado, para que fosse constatada a sua cura, que ele levasse a sua oferta. Nós temos também, depois a partir do verso 14, uma descrição do fato de que Jesus curava muitas pessoas, de que gente doente de diversas regiões se aproximavam, procuravam Jesus atrás de cura e eram curados por ele. Jesus fala a partir do verso 18 sobre o preço de segui-lo. Havia um preço para o discipulado, um preço para seguir a Jesus, que seria pago por aqueles que se dispusessem a ser seus discípulos. Nós temos também a partir do verso 23 o episódio em que Jesus acalma a tempestade, Jesus e seus discípulos entram no barco, passam por aquela tempestade, Jesus acalma a tempestade também nesse capítulo. No verso 28 em diante, nós finalizamos o capítulo com o episódio em que Jesus demonstra agora a sua autoridade sobre os demônios, quando ali ele expulsa esses espíritos, os espíritos que estavam sobre um jovem, e manda-os para aquela manada de porcos. Nós temos esse episódio então narrado aqui também. Mas para essa nossa reflexão aqui, eu quero chamar a sua atenção para um episódio entre o verso 5 e o verso 13, em que nós temos uma demonstração inesperada de fé, um episódio inesperado e que surpreende o próprio Jesus. O texto nos diz que quando Jesus se aproximou de Cafarnaum, ele chegou a Cafarnaum, um oficial romano se aproximou dele, um centurião romano, então um oficial que comandava ali um grande número de soldados, se aproxima de Jesus e suplica para ele: Senhor, o meu jovem servo está de cama, paralisado e com dores terríveis. E Jesus, o centurião, então nós temos aqui um oficial romano, um homem importante ali naquela dinâmica do império, uma importante figura militar, e se aproxima de Jesus para clamar a ele. Ele diz: olha, o meu servo está muito doente, ele está sofrendo, está paralisado, está com muitas dores. E Jesus imediatamente responde: olha, eu vou até lá para curá-lo, eu vou até a sua casa para curá-lo. Mas aquele oficial romano responde Jesus de forma inesperada e que surpreende Jesus, quando ele diz o seguinte: Senhor, eu não mereço que entre na minha casa. Basta uma ordem sua e meu servo será curado. Olha, e aqui nós temos duas demonstrações importantes que envolvem a fé desse centurião. Primeiro, ele entendia que ele não merecia. Ele entendia que não merecia. Ele diz para Jesus: eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor tem autoridade para fazer sem ir na minha casa. Eu sou um homem, eu sou um comandante, eu sou um oficial do exército, e eu sei que dentro da minha autoridade eu posso ordenar, dizer aos meus soldados que façam isso, que façam aquilo, e eles vão obedecer. Eu creio na autoridade do Senhor, eu creio que o Senhor pode simplesmente dizer e determinar que o meu servo seja curado, e ele vai ser curado se o Senhor assim quiser. O Senhor não precisa ir lá, eu não sou digno de te receber na minha casa. Jesus, então, ouvindo aquilo, ele fica admirado, é o que o texto diz, e ele diz para as pessoas ao seu redor: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como essa em Israel. Jamais vi fé como essa em Israel. E eu também lhes digo que muitos virão de toda parte, do leste e do oeste, se sentarão com Abraão, com Isaac, com Jacó no banquete do reino de Deus, mas muitos para os quais o reino foi preparado serão lançados fora na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus então disse ao oficial romano: volte para sua casa. Tal como você creu, assim acontecerá. E o jovem servo foi curado na mesma hora. Jesus se vira para as pessoas que estavam ao seu redor, manifesta a sua surpresa e diz para aquelas pessoas: olha, vou dizer para vocês, eu nunca vi em Israel, de todas as pessoas com quem eu já encontrei, com quem eu lidei, eu ainda não vi uma fé igual a desse homem em Israel. E essa frase traz um peso muito grande, porque Jesus está dizendo para os seus ouvintes: olha, vocês são o povo de Deus,
eu sou o Messias, né? Olha tudo que está envolvido aqui. Jesus, o Messias, que veio para esse povo, ele diz: eu não vi essa demonstração de fé aqui entre vocês. Entre vocês, ninguém demonstrou essa humildade e essa confiança que esse centurião, que não faz parte do povo, que não faz parte desse povo de Deus, desse povo de Israel, um gentio, está demonstrando uma fé maior do que a de vocês. Por isso eu digo para vocês o seguinte, que gente de todo canto, de todos os povos, de lugares diferentes, virão, se assentarão nessa mesa, ao lado de Abraão, de Isaac, de Jacó, farão parte desse povo, serão recebidos como parte desse povo de Deus. E muitos que deveriam ser parte dessa aliança ficaram de fora, porque não creram, porque não têm crido, mas muitos que não pertenciam ao povo serão recebidos, porque demonstraram fé, como esse centurião que agora nos surpreende aqui com uma demonstração de fé tão grande. E ele diz então para aquele oficial romano, né, pode voltar para casa, volta como você creu, acontecerá. E imediatamente aquele servo foi curado. Nós vivemos em dias difíceis quando a gente trata sobre demonstração de fé. O conceito de fé foi muito distorcido, foi muito deturpado, tem sido cada vez mais deturpado nos nossos dias. Deturpado em diversas instâncias. Deturpado pelo aspecto da autoridade, daquilo que as pessoas pensam ter de autoridade sobre Deus. Muitas vezes as pessoas tentam impor e querem determinar e querem dizer o que Deus deve fazer, decretam e definem a ação do Senhor, quando a fé daquele centurião, que Jesus elogia, que Jesus reforça ali, demonstra o seu entendimento de que ele não era ninguém diante do mestre. Ele não tinha autoridade nenhuma. Ele tinha toda a autoridade para pegar Jesus pelos braços e o arrastar para casa se quisesse. Ele podia usar os seus homens, usar o seu exército, usar a sua força, sua autoridade, a sua autoridade de domínio sobre aquele povo para arrastar Jesus e levá-lo para sua casa. Mas ele diz a Jesus que não era digno de recebê-lo em casa. E tá aí, talvez você, meu irmão, que não é ninguém diante do Senhor, como nenhum de nós é, talvez aí declarando, impondo, dizendo para Deus o que ele tem que fazer. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer ao Senhor quem ele é, o que ele deve fazer, aonde ele deve ir, como ele deve agir? Nos cabe aprender com o exemplo de fé desse centurião, que demonstra a sua humildade, o seu entendimento da sua insignificância diante do Senhor, e dizer: Senhor, por mais que eu não mereça, eu reconheço, eu sei que eu não mereço, eu não sou digno de nada diante do Senhor, mas eu clamo pela sua intervenção. Sigamos o exemplo de fé inesperado desse centurião, que vai além daquilo que Jesus havia contemplado e percebido entre o povo de Deus. Que aprendamos também sobre o aspecto da confiança. Aquele centurião não só demonstra a sua humildade, mas ele demonstra a sua confiança plena na autoridade de Jesus. Se eu, que sou um comandante militar, tenho toda essa autoridade, digo para um soldado para que ele faça e ele faz, quanto mais o mestre dos mestres, o Messias, é dono de todo o poder, de toda a autoridade. Ele cria profundamente que Jesus só precisava querer. Ele só precisava dizer as palavras, ele só precisava determinar a cura. Ele não tinha que ir presencialmente, ele não tinha que se submeter a nada daquilo. Bastava Jesus querer e aquela cura aconteceria. Me diz uma coisa, irmão, o quanto você crê que qualquer que seja a situação que hoje você vive, basta a vontade de Jesus, basta que ele queira, basta que ele diga sim para que algo aconteça? O quanto de verdade você crê nisso? Talvez esse seja um dos aspectos que mais desafiam a nossa jornada de fé. Porque quando estamos nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, muitas vezes nos vemos tomados de dúvida. E muitas pessoas questionam e duvidam do poder de Deus porque as coisas não estão caminhando na direção daquilo que gostariam. Nunca duvide do poder, nunca duvide da autoridade de Jesus. Ele pode fazer o que quiser e, querendo, ele faz imediatamente. Se Jesus ainda não fez, se Jesus ainda não agiu, é porque ou ainda não é o tempo certo, ou porque talvez ele não queira fazer, ou não irá fazer, porque talvez não seja o melhor para você. E nós precisamos aprender, nesse reconhecimento da autoridade do Senhor, a confiar nele, a esperar o tempo do Senhor, a crer que de fato ele fará no tempo certo, se ele achar que aquilo é o melhor. E também estarmos dispostos a considerar o fato de que talvez ele não queira fazer, de que ele não vá fazer. E se assim ele não o fizer, ele não quiser fazer, que assim seja, porque ele é soberano.
esse centurião, e isso talvez às vezes nos passe batido, ao dizer para Jesus, se eu sei, ao dizer, eu sei, né, que o Senhor não precisa ir, se o Senhor quiser, ele será curado, basta uma ordem e meu servo será curado, ele também estava se sujeitando ao fato de que Jesus talvez não quisesse curar. Jesus poderia simplesmente ter dito, não, não vou curar. A demonstração de fé daquele centurião, ela demonstra esses diversos aspectos, né? A sua humildade, o seu reconhecimento da grandiosidade de Jesus, o seu entendimento da soberania e da autoridade de Cristo e a sua submissão à vontade do Mestre. Que esse exemplo de fé completamente inesperado, que surpreendeu Jesus e surpreendeu todos aqueles ao redor, possa também servir como exemplo para você. Que eu e você demonstremos fé como esse centurião. Uma fé que reconhece a sua insignificância diante de Jesus, que reconhece a soberania do Mestre, que reconhece a autoridade dele em todo o tempo e que se sujeita à vontade do Senhor, entendendo que ele, na sua soberania e na sua bondade, há de fazer o melhor por nós. Que essa demonstração de fé seja verdade também nas nossas vidas e que também aqueles que estiverem ao nosso redor se vejam surpreendidos positivamente com as nossas demonstrações de fé ao longo da jornada de vida. Enfrente, irmão, as suas dificuldades, os obstáculos da vida, confiado na graça, no poder, na autoridade de Jesus e certos de que ele fará aquilo que for melhor para nós. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar e segue comigo, vamos juntos, a cada dia de leitura um novo capítulo, a cada capítulo uma nova reflexão e até o final do ano vamos ler todo o Novo Testamento juntos. Deus te abençoe, te encontro aqui amanhã.